Fala galera do YouTube, tá tranquilo? Tudo certinho? Então vamos lá. E aí galera, estamos aqui com a XRE 190, bonitinha, né? Charmosa. Poxa, será que eu tô feliz? Será? Vocês vão saber daqui a pouco. Será que eu indico ela para alguém comprar? Vamos ver, né? Bom galera, comprei essa moto aqui no dia 13 de setembro, faz pouco tempo aí, mas eu já rodei já mais de 1.100 quilômetros. Com os seus 950 quilômetros eu já fiz a primeira revisão, então eu já tenho conhecimento aí de causa para dizer para vocês se realmente vale a pena ou não comprar essa moto, se tudo que falam aí no YouTube é realmente verdade ou não, se ela tem algum mito, se é verdade ou se é mentira. Então eu decidi fazer esse vídeo agora, tá certo pessoal? E o que acontece? Existe muita gente falando aí no YouTube, muita gente boa falando, mas também existem pessoas que falam muito termos técnicos. E aí pra gente que leiga como eu, que não entende muito de moto e queria uma resposta direta e clara se é boa ou não, eu não encontrei. Encontrei até juntando, né? Um vídeo ou outro a gente encontra, mas diretamente assim eu acredito que não. E aí eu juntei aqui 5 pontos que me chamaram a atenção nessa moto. 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. E aí agora eu vou falando aqui para vocês. No final do vídeo eu falo sobre o preço dela, tá certo? Mas vamos lá. Positivo. De cara o nosso amigo ABS. Isso mesmo, cara. Esse freiozinho aqui com a moto leve do jeito que ela funciona bastante mesmo. E aí, eu não entendo como é que um camarada opta por comprar uma moto já que ela tem ABS sem o ABS. Pessoal, veja bem uma coisa. Um dos acessórios mais importantes de uma moto se chama freio. Então eu peço encarecidamente aí, além de valorizar o dinheiro, que vocês têm que valorizar o dinheiro de vocês, valorize também a vida. Então, por favor, não compre moto com freio de tambor, cara. Ou compra freio a disco ou compra ABS. O custo vale muito a pena, certo? Outra coisa bacana que eu achei nessa moto foi o design dela. As cores que ela vieram todas perolizadas. A roda não é igual essa roda normal, ela é como se fosse um alumínio escurecido, é bem bacana ela. O design dela, ela veio bem diferenciado, então assim, chama atenção, é uma moto que chamou minha atenção. Outro item bacana também é o painel dela, tá? O painel dela é bem completo. Você tem 2 trips A e B. Você também tem 2 consumos de combustível km por litro, também no trip A e no trip B. E você tem também um terceiro consumo, que é o quilômetro por litro contínuo. Então você está ali rodando com a moto, ele vai te dando aquele consumo naquela hora, tá? Falando em consumo, esse é o 4º item. Quando eu pesquisei essa moto, que eu vendo pelos vídeos, vendo muita gente falando que essa moto ela faz 40, ela faz 38, ela faz 42 e tal. Eu de cara pensei, cara, é mentira, cara, isso aí ela não faz. Não, que maçarico para gastar tão pouco, impossível. E aí quando eu comprei essa moto, eu fiz um test drive com ela, passei praticamente um dia completo com ela, e realmente, no próprio test drive dela com a moto já amaciada, essa moto fez comigo, ela fez 38,9. E essa minha hoje eu já cheguei até a fazer 41 com ela. E outra coisa, quando ela fez 41, isso foi no painel, aí eu peguei, né, como eu tinha enchido o tanque, e aí eu peguei e fiz o que? Eu completei o tanque, tá? E dividi o km pelos litros que pegou o tanque. E
No meu cálculo tinha dado 39,8, tá? Então assim, no painel deu 41 e no meu cálculo deu 39,8. A diferença, existe uma diferença, mas mesmo assim ela é muito econômica. Muito econômica. Agora, lógico, né? Andando de boa naquela maciota, não esticando muito, respeitando aí o limite de giro da moto, ela passa a ser muito econômica. Então, esse aí é um ponto que realmente valeu a pena, tá? Com relação a isso aí, eu estava procurando economia e isso aí ela está conseguindo me proporcionar. Outra coisa que eu vou falar aqui é de um conjunto de coisas. Vamos lá. É a altura da moto, a postura que o cara fica com o guidão da moto, questão das pedaleiras. Vou falar sobre um todo aqui. Altura. Eu tenho 1,77 m ou 1,80 m, não sei exato, mas é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Eu fico muito confortável nessa moto. Teve um amigo meu que ele deu uma volta nessa moto, ele tem mais ou menos 1,73 m, mais ou menos, um pouco mais baixo que eu. E ele também ficou muito confortável nessa moto. É uma moto que tem uma altura bacana do chão e você não fica de ponta de pé, você consegue ficar com a sola do pé total no chão quando você para. E outra coisa também, quando você está pilotando ela, você não sente a sua perna dobrada demasiadamente, ela fica mais ou menos no ângulo de 90 graus. E aí você se sente confortável de andar por quilometragens muito longas sem ter aquele desconforto no joelho. Outra coisa bacana também é a altura do guidão, tá? O guidão ele fica um pouco mais alto do que a Bros. Não sei ao certo se ele ele fica na mesma altura que ele poderia ficar na XRE, mas nessa moto aqui você fica com o braço levemente inclinado e não cansa tanto o braço, tá? Outra coisa bacana também, o painel. A altura do painel ele fica como se fosse em uma altura que eu, com 1,77 m, eu não preciso estar baixando o rosto para estar visualizando o painel. Com um simples golpe de vista eu consigo visualizar velocímetro, consigo visualizar rotação de motor, essas coisas mais básicas. Tranquilo. O vizinho aqui cantando, tá feliz, então tá bom demais. Aí eu vou agora dar aqui para vocês os pontos negativos dessa moto, tá? Sim, outra coisa que eu esqueci de falar, mas vou falar aqui rapidinho. O que eu achei bacana com relação a essa moto é que ela vem com a pedaleirazinha, ó, retrátil. Então é bem legal que essa moto tombar não vai quebrar ali. Eu já tive outras motos que era fixo, é meio complicado. Mas acredito que também já venha na Bros, tá? Eu já venho já na XRE. Mas eu achei bacana esse detalhezinho aí. A questão, em uma visão geral assim, né? A pintura da tampinha do motor também achei bacana. Então assim, esses são os pontos positivos que eu vi nessa moto, tá certo? Pontos negativos. Eu tenho um ABS dianteiro. Um ponto negativo que eu achei foi que ele só veio na dianteira. E aí, o que acontece? Cara, mas o ABS dianteiro não era um ponto positivo? Sim, o ABS é um ponto positivo. O ABS só na dianteira é um ponto negativo. Vou ser bem sincero que é um ponto negativo. Por quê? Eu já tive moto com ABS e já tive moto sem ABS. Se você tiver medo de frear com o ABS da frente, achando que a moto vai tombar por cima de você, a sua tendência é querer travar, pisar o mais forte possível com a roda traseira. E isso vai fazer com que a sua moto ela se jogue de lado, ela vai derrapar. E aí você não tem experiência, você vai ficar com medo de travar a sua roda dianteira pensando que ela vai tombar por cima de você, você vai travar a roda traseira, você não faz nenhum nem outro e cai com a moto, tá certo? E aí, depois que você se acostuma com a moto, como eu já estou mais acostumado com a moto, você percebe que você pode
alicata o freio dianteiro, e o freio traseiro você vai dando aquelas pisadas de leve gradativamente que vai parar da mesma forma. Só que isso aí você tem que ter uma coisa chamada confiança. Confiança na moto, confiança em você mesmo, tá bom? Por isso que eu acho que essa questão de freio dianteiro só na traseira, só na dianteira, deixou um pouco a desejar. Podia ser na dianteira e na traseira. Outro ponto também negativo é o acabamento dessa moto. É que também eu sou um cara um pouco enjoado, mas vamos lá. Se vocês forem analisar direitinho, você vê, ó, existe uma brecha que acho que a sombra não tá dando para ver direito. Deixa eu ver que isso vai dar. Pronto, deu foco, ó. Tem uma brechinha aqui, ó. E aí, essa carenagem preta fosco aqui, ela não encontra com a carenagem verde, entendeu? Dos dois lados. Aí eu não sei se futuramente isso aqui vai aumentar mais ou se vai manter. Na Ninja 300, na carenagem lateral dela, todas as motos abrem. Bom, não sei, isso aí não vai, acho que não pode mudar a minha vida, mas que eu sou um cara enjoado, eu percebi. Outra coisa também, os pontos de solda da moto, tem como se fossem resquícios de solda. No caso, o cara soldou e ficou com uns pontinhos laterais. O cara soldou aqui e ficou com os pontos laterais. E assim, o cara paga caro uma coisa, não é só pelo conjunto completo, mas também pelos detalhes, né? E aí isso aí eu também achei um pouco chato de ver esses pequenos detalhes assim que ficou na moto, tá certo? Vamos lá também, outra coisa aqui. O banco. Esse banco ele é muito estreito. Teve aí um vídeo que o camarada falou que esse banco é mais estreito do que o da Bros. Eu vou lhe ser sincero que não é, tá? Eu pilotei uma Bros quando eu fiz o test riding nas motos. Eu pilotei a Bros e pilotei ela. Se ela não for o mesmo banco, mas é muito parecido. Então, assim, é muito fino, cara, é muito estreito essa parte aqui. Eu acredito que pelo design da moto, a Honda deveria ter projetado um banco um pouco mais largo para dar um maior conforto. Eu sei que, mas aí se você pode mudar o banco, você pode mandar fazer um banco um pouco mais largo que se adeque melhor ao seu corpo. Porra, mas se eu estou pagando caro em uma moto, eu queria que essa moto me atendesse, né? Então isso aí eu acho que vai ser uma reclamação que vocês vão ver muito o pessoal falando, né? Sobre a questão da moto. Outra coisa também, eu nos pontos positivos, eu falei no quinto ponto aí a questão da altura, falei da posição do guidão e tal. O guidão também eu enxergo como um ponto negativo. Ele é muito grande, Eu ando também na cidade, eu pego muito corredor. E aí o que acontece? Por ele ser muito grande, se o corredor estiver um pouco fechado, você sente um pouco de dificuldade de passar e não bater nos retrovisores, tá? Porque ele é muito grande. No entanto, esse guidão, até um ponto positivo assim que eu vou ter que falar, ele é muito bacana porque ele deixa a moto leve. Então, para você fazer o contra-esterço com essa moto, para você ter maior agilidade, para ela ser leve e esse guidão ser grande, ela é muito rápida. Então, a resposta que você tem no trânsito para você fazer uma curva, para você se livrar de alguma situação de perigo, é muito fácil. Então, você não cansa com a mobilidade de braço pelo tamanho do guidão. Vamos lá dizer que aí depois você se acostuma com o tamanho desse guidão e aí você não sente tanta dificuldade. E aí vem o outro ponto que eu achei meio ridículo. Olha o tamanho desses retrovisores, cara. Parece a orelha do Mickey. Ele é tão grande que ele consegue passar da linha do guidão, ó. E aí, esse retrovisor, ele é ruim aonde? Ele é ruim no trânsito. Você, com o trânsito muito fechado,
Você tem que ficar mexendo nele, que ele vai bater. Ele vai bater. Se for um carro mais alto, ele vai bater no retrovisor do carro. Isso é fato. Esse retrovisor, ele é bom, que eu percebi que ele é muito bom, é para viagem. Você está na estrada, parece que você está olhando para uma televisão de 48 polegadas. É muito bom, ele não treme, te dá uma visibilidade ampla da pista, é muito bacana. Agora na cidade ele deixa muito a desejar. E aí, como eu fiz, eu não vou deixar de comprar uma moto por causa do retrovisor. Aí eu já encomendei um retrovisor menorzinho para que ele se adeque melhor à cidade, né? Tá certo, galera? E aí vamos lá. O design bonitinho, vocês estão vendo aí, pintura perolizada, bacana. E agora eu vou falar o quinto ponto negativo dessa moto. É uma coisa chamada preço. Pessoal, para mim comprar essa moto foi um drama. Eu passei 3 dias negociando essa moto. Mas até que chegasse nesses 3 dias, eu passei 3 meses pesquisando essa moto. E aí o que acontece? Vou lá contar para vocês a minha saga. Há 3 meses atrás, mais ou menos, eu decidi comprar uma moto. E aí eu, pensando direitinho, disse, cara, eu quero comprar uma moto que seja econômica, tá? Não quero uma moto usada, quero uma moto que seja econômica, com um preço relativamente baixo e que ela seja alta e me proporcione conforto. Na minha cabeça, imediatamente, eu tinha alguns nomes. Eu tinha Bros, tá? Eu tinha Lander, tinha Teneré, tinha 300 e tinha Cruiser. Você vê que eu não pensei em nenhuma moto baixa, só moto alta. Moto on-off-road. E aí o que acontece? Dentro desses 3 meses eu comecei a fazer eliminação. Eliminei a 300, eliminei a Lander 250 e eliminei a Teneré 250. Por que eu eliminei? São motos ruins? Não. São motos que não me atendiam. Por quê? Eu queria baixo consumo, eu queria um seguro baixo, manutenção também, se fosse baixo. Então eu queria economizar, eu queria ter uma moto que me atendesse, mas que ela fosse econômica. Eu não queria moto para estar chutando com ela, eu queria fazer economia com a moto. E aí, então de 250 a 300 eu já eliminei. E ficou na minha cabeça a Cruiser da Yamaha e ficou também a Bros. E aí eu fui na concessionária ver a Bros. E eu ia optar pela Bros, nem passava na cabeça a Cruiser. E aí eu fui lá. Quando eu chego lá, o vendedor diz, você já viu a XRE 190? De cara eu olhei assim, cara, é moto nova, eu não quero não. O cara, não, cara, faz um test drive. E aí ele disse, faz assim, já que era finalzinho de tarde, vamos marcar, você vem aqui de manhã e você passa o dia com a moto. Eu falei, beleza. Aí só, mas aí eu quero fazer tanto na Bros quanto na XRE. Ele falou, beleza. Você pega a primeira Bros, depois você pega o que? XRE. Eu, tranquilo. Aí, uns 2 dias depois, foi até um dia de sexta-feira, eu fui lá. Só que nesse dia que eu fui na concessionária, eu comecei a pesquisar sobre essa moto. Como não tinha muitas coisas, muitas informações, mais informações técnicas, para mim não adiantou muita coisa, não adiantou de nada. Pronto, andei com a moto. Fiz o test drive nela, fiz o test drive na Bros, fiz o teste também na Cruiser, da Yamaha. Pessoal, vou lhe ser sincero a vocês. A Cruiser nem se compara. Se for para comprar a Cruiser ou a Bros, galera, compra a Bros. Isso é fato. Não tem nem para onde correr. Agora, entre a XRE 190 e a Bros, existe diferença? Pessoal, existe. Não são motos iguais. Os pontos positivos que eu falei aqui dessa moto, você vai perceber que na Bros ela não tem. No caso, a altura, ela é um pouco mais alta. A questão do guidão dela, de você conseguir pilotar a moto, a XRE é bem mais confortável. Eu achei bem mais confortável.
ela acaba sendo mais leve no trânsito do que a Bros. Eu não entendo porquê, mas ela acaba sendo mais leve, acredito que é pelo tamanho do guidão. Ela acaba sendo mais leve. A questão de economia dela também, ela se passou. Então, assim, a diferença que teve não é que a Bros seja uma moto ruim, não é. Mas que o preço que eu consegui comprar essa moto justificou a minha escolha. E aí que eu entro na questão do preço agora. Pessoal, quando eu fui ver essa moto, ela estava por 14.990. Eu pensei que fosse um assalto. Eu falei, cara, tu tá doido? Como é que eu vou comprar uma moto dessa por 14.990? Não tem como, não tem base. E aí eu até desisti na hora, não, cara, eu vou ficar com a Bros mesmo. Ficar com a Bros, porque ela tava por 13.300, ela completinha, né? Tava por 13.300, ficar com a Bros, não tem nem lógica. E aí, por um caso do destino, eu fui para um outro estado, Pernambuco, aqui colado em Alagoas, e lá essa moto estava sendo praticada por 14.138. E eu, porra, cara, mais de R$ 800 de diferença, o que está acontecendo? Voltei para minha cidade, questionei o gerente de vendas da concessionária e ele me informou, disse, não, cara, tá certo. É porque Pernambuco tem uma diferença de imposto e aí a gente acaba comprando mais caro. Eu falei, cara, mas tá certo, até concordo com você em relação a isso. Mas eu não quero comprar minha moto em Pernambuco, quero comprar minha moto aqui. Você tem como baixar essa moto? Aí ele disse, vai ser à vista? Eu falei, não, cara, financiado, vou dar 20% de entrada. E ele olhou assim e disse, cara, não tem como. Cara, eu insisti com ele 3 dias e esse cara conseguiu fazer essa moto para mim por 13.850. E veio que baixou bastante. Quando ela chegou a 13.850, eu disse assim, pô, agora vale a pena. Porque se a Bros estava por 13.300 e essa moto ele botou a 13.850, a diferença de preço compensava um design mais arrojado, compensava o freio ABS, o conforto, o consumo, tudo dessa nova moto, esse valor de diferença compensa. E aí foi quando eu cheguei assim, eu pensei, porra, sabe qual é o mal do que brasileiro? É que ele aceita o que impõe a gente. Então, se eu tivesse ficado calado quando ele falou que era 14.990, eu tinha comprado ou essa moto muito caro, ou tinha comprado uma moto que para mim ia ser uma coisa normal, entendeu? Pronto. E aí, pessoal, é aquela coisa que eu digo, vale a pena comprar essa moto? Bom, conselho que eu dou, galera, pesquisa, estuda a moto, pede opinião A, B ou C, faz testes riding nas motos, vê qual é a sua condição, porque não adianta você querer comprar moto só para dizer que tem, dizer assim, pô, eu vou comprar uma moto 300, mas cara, ela é um pouco mais cara, você vai ter gastos mais caros, então assim, vê qual é o seu perfil, vê o que a moto lhe atende e arrisca, compra, vê no que dá, essa que é a tua ideia, tá bom? E assim, é uma ótima moto, eu não me arrependo de ter comprado ela. Nesses 1.000 e poucos quilômetros que eu já estou andando com ela aqui, ela me atende bastante. Se você perceber, ela está sem placa. Eu acho que eu vou estar emplacando aí amanhã. Eu já vou estar pegando a placa dela. Então é isso, pessoal. Deixo aqui essa dica, uma motinha muito boa. Não me arrependo de ter comprado. Fiz esse videozinho aqui parado, mas os próximos eu vou apresentar aqui o Nordeste para vocês. Mas é muito bacana. Valeu, galera. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Se inscreve no canal, que espero ter ajudado vocês. Valeu, galera. Tchau.